Olá, crianças! Chegou o nosso tão esperada EBC e hoje nós vamos contar a história para vocês missionária. E eu tenho aqui os meus amiguinhos Chocolate e Jujuba. Tudo bem com vocês, crianças? Tudo bem, Zezita. E aí, como é que você está? Tudo bem? Eu estou muito feliz e principalmente em contar essa história para vocês, dessa menina muito legal. Eu quero saber a história, eu quero. Eu também. Então, só fazer uma pergunta para vocês. Alguém já disse não para vocês? Sim, pra mim, várias vezes. E pra mim também. Ontem eu queria comer um chocolate na hora do almoço. Minha mãe falou, não, eu obedeci, né? E eu queria comer uma jujuba. Porque combina com o meu nome. Eu sou Jujuba, queria comer jujuba. Mas a resposta não é muito ruim, né? Fiquei triste, muito triste. A história que eu vou contar hoje é de uma menina chamada Amy. Ela nasceu numa semana antes do Natal, na Irlanda do Norte. Foi a mais velha de 7 irmãos. Ela morava perto da praia. Na casa dela tinha uma lareira bem grande. À noite era muito frio e o vento fazia um barulho enorme na chaminé. Às vezes ela tinha medo. A Amy gostava das cores e dos ruídos do mar, mas o que ela mais gostava mesmo era do azul do céu, do mar. Sua mãe tinha os mesmos olhos azuis, coisa mais linda, mas os olhos de Amy eram castanhos, como os de seu pai, olhos cheios de vida que não perdiam nada, mas eram castanhos. A pequena Amy sempre tinha ouvido falar sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus, e seu amor por ela. Sabia que ele deixou o céu e veio ao mundo para morrer numa cruz por seus pecados e que ele havia ressuscitado dos mortos. Amy ouvia isso a cada domingo, na igreja e também na sua casa, porque na sua casa todos os dias tinha um culto doméstico, onde se lia a Bíblia e orava. E ela sempre ouviu dizer, Deus responde às orações. Aí Amy foi imediatamente para o seu quarto, para a sua caminha, dobrou os joelhos e começou a orar. Sabe o que Amy pediu para Deus? Para que os olhos delas ficassem azuis igual de sua mãe. Como ela queria ter os olhos azuis. Jesus, me dá os olhos azuis, eu quero os olhos azuis. E sabe o que Deus respondeu? Não. Amy acordou como? Levantou imediatamente da cama no dia seguinte e correu rapidinho para o espelho para saber se Deus havia respondido a sua oração e tornado seus olhos azuis como de sua mãe. Será que ela conseguiu? Será? Eu quero descobrir. Meu Deus. Conta. O que você acha, Chocolate? Eu acho que ela conseguiu, hein? Vocês acham que ela conseguiu? Eu acho. Eu também acho que Eu tô torcendo por ela. E vocês, criança? Eu também. Vocês aí. Fala aí, fala. Deus, não, Amy. Eu tenho um propósito com seus olhos castanhos. E Amy ficou assim meia triste, né? Porque ela ouviu um não de Deus, os olhos delas não ficaram azuis. E ela ficou assim chorosa. Poxa, como eu queria os meus olhos azuizinhos igual da minha mamãe. Mas nada tinha acontecido. Deus estava dirigindo já a vida de Amy. Ela nem sabia o que estava lhe aguardando. Mas com o passar dos tempos, Amy foi crescendo e se tornou uma grande mulher de Deus. E sabe para onde que ela viajou, crianças? Pra onde? Ela foi ser missionária na Índia. E eu pensei que era no Brasil. Não, ela foi para muito longe mesmo. Nossa, que legal. Eu queria conhecer a Índia. Eu também. Deve ter muito chocolate lá. Você só pensa em comida. Preste atenção na história. Tá bom, então, crianças, quando chegou lá na Índia, naquele país,
Ela estava muito ansiosa para conhecer a língua deles, que era diferente da dela. E ela começou a estudar. E como ela queria saber como aquele povo se portava, o que eles gostavam, o que eles faziam. E ela, com frequência, ela ia na cidade para conhecer a cidade. E lá na cidade havia um templo. Um templo, olha o templo. O templo era um lugar que parecia muito, sim, estranho. As coisas estranhas, um barulho estranho. Esses templos são tão feios, feitos de pedra, com portas pesadas de madeira. Nossa, o que será que acontece lá dentro desses templos lá da Índia? De fato, muitos mistérios. Mas Amy resolveu descobrir alguns desses mistérios. Ela queria muito falar do povo do Deus vivo, verdadeiro, do seu Filho, o Senhor Jesus, que morreu por nós. Afinal, ela foi para esse lugar tão distante para levar a palavra de Deus, para levar o conhecimento de Deus para essas pessoas que elas não conheciam. E ela sabe o que ela fez? Ela começou a se enturmar com o povo daquela cidade. Ela viu os costumes, ela viu como o povo falava, e ela queria muito, muito aprender tudo para poder compartilhar a palavra de Deus com aquele povo tão diferente do seu. E Amy, após várias experiências tentando disfarçar a sua pele, que era muito branquinha, sabe o que ela fez, crianças? O quê? Ela passou café na pele, nos braços, para poder ficar mais moreninha. Mas tia Zeza, café não é para beber? Não, mas ela descobriu que com o café ela podia escurecer a pele, parecer mais com o povo indiano. Igual chocolate? Igual chocolate. Minha mãe usou café, então. Começou a vestir as roupas que aquelas indianas vestiam, aqueles véus, aquelas roupas compridas. E aí, sabe o que aconteceu? A amiga dela olhou para ela. Nossa, não é que você parece mesmo uma indiana, Amy? Ninguém vai dizer que você é estrangeira, desconhecida, porque você está igualzinha a uma indiana. Imagine, Amy, se você tivesse olhos azuis como de sua mãe. Amy parou tudo e falou: nossa, quando eu era criança, com 3 anos, eu pedi a Deus para trocar os meus olhos. E olha que naquele dia Deus me disse não. Agora eu sei por quê. Para mim vir para a Índia e falar do amor dele. Quanto cuidado, quantos planos ele tem para a nossa vida, criança. Às vezes você não sabe, mas Deus já está preparando algo lá na frente que vai acontecer na sua vida. Por isso que temos que ser gratos a Deus em todo o tempo. E Amy pôde se passar como uma mulher indiana naquela cidade e pôde falar do amor de Deus sem problema, porque os olhos dela eram castanhos, sua pele estava escurecida com o café, as roupas que ela vestia, né, que ela começou a vestir, se parecia tranquilamente como a indiana, e ela tinha livre acesso ao templo. Mas pensa num lugar feio, aqueles candelabros, havia lá dentro um ídolo enorme, uma estátua enorme, onde todo o povo se curvava diante dele para adorá-lo. E ela viu como o povo era idólatra e como aquele povo precisava conhecer a Deus. E Amy começou a orar. E certo dia, Amy andando pela cidade, sabe o que ela viu, crianças? O que ela viu? Uns meninos lá dentro do templo. Fazendo o quê? Olha, aqueles meninos, eles estavam assim tristes, chorosos. Mas será que acontece com essas crianças? Por que elas estão aqui no templo? E nisso passou uma carroça cheia de crianças. Para que será aquelas crianças? Amy ficou se perguntando, olha,
elas estão tristes, elas estão chorando. Então, aquelas crianças eram levadas no templo pela força. Eles eram tirados de seus pais, eram tiradas de suas famílias para ir para o templo. Imagine, crianças, Deus, através de toda a religião cruel e pagã, está Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da nossa alma, que deseja a adoração que pertence só a Deus. E Amy começou a orar, pedir a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, a saber qual o propósito minha aqui na Índia, para me falar de Ti para essas crianças, salvar essas crianças dessa tortura. Elas não querem ficar nesse templo, porque aquele templo era feio, crianças, era horrível. Havia barulho de criança chorando, barulho de criança apanhando, sofrendo. E ela começou a orar. E o mesmo Deus que ela tinha certeza que tinha respondido a sua oração sobre os olhos azuis, porque, crianças, a resposta de Deus às vezes é não, às vezes é sim, às vezes é espere, entenderam? E assim Amy começou a orar e ela começou a sentir que Deus ia dar estratégia para ela. O que ela faria com aquelas crianças que estavam sendo levadas para aquele templo, para aquele lugar horroroso? Mas só vão saber isso na próxima aula, que é amanhã, Chocolate. Acabou, Necita? Acabou. Mas como é que eu vou hoje. saber agora o que aconteceu? Amanhã tem mais. Poxa. Poxa vida. Olha, mas eu achei bem legal, né, Chocolate? Porque ela queria ter o olho azul, né? E depois, muito tempo depois, ela percebeu que Deus sabia o que era melhor para ela. É verdade, Isso. Deus sempre tem o melhor pra gente, né? Muito legal essa história. Amanhã eu vou voltar, tá, tia? Volta sim, Jujuba. Eu posso ficar aqui esperando pra ouvir de novo? Pode. Chocolate. Então, criança, eu quero cantar um louvor com vocês. Vamos cantar? Ih, vamos cantar, Louvor? Chocolate, vamos cantar. Qual louvor? Então, não se esqueçam, hein? Deus responde às orações, crianças. Deus tem um propósito para sua vida. Amém. Lá na frente você vai saber, mas você pode orar e pedir a Deus Amém. que Ele responde às suas orações. É verdade. Creia nisso. É verdade, é verdade. Vamos cantar? Vamos. Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo ao meu amiguinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Pam, pam. Quando você louva, você está falando para Deus que você está disponível a falar dele para o seu amiguinho. Você, criança, a partir de hoje, a partir de agora, torne-se um missionário de Deus. Amém? Até amanhã, crianças. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Posso ser